Vou te mostrar como são importantes as observações aqui deste capítulo 2, que é o capítulo de procedimentos clínicos. As observações são itens muito importantes para a gente entender cobranças que a gente faz no nosso dia a dia, e é necessário que a gente entenda a tabela, né? A gente tem aqui no capítulo, né, procedimentos clínicos, subseções. Primeiro, ambulatoriais e depois de pacientes internados. Então, a gente vai ter muitos procedimentos, muitos códigos, tá? Muitos códigos que vão estar aqui e lá. Então, por exemplo, Holter para paciente ambulatorial, mapa, tilt test para paciente ambulatorial, e a gente também vai ter para pacientes internados. Então, aqui a gente tem diversos tipos de códigos e as suas observações, nós vamos ver aqui, e eu vou trazer para a gente fazer um entendimento. A gente tem aqui nesse capítulo, né, curativos, aqueles pacientes que vêm fazer curativos e vão para casa, de várias partes, né? A gente tem um código bem interessante aqui, que é o código que a gente já conversou em aulas anteriores, é o código de terapia oncológica, e o paciente vem fazer sessões de químio. Então, a gente tem que observar muito quando a gente vai fazer essa cobrança, porque tem um código para dia subsequente e tem um código para o primeiro dia, né? E eles são diferenciados. E tem uma observação aqui sobre quimioterapia, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é exatamente o seguinte: a remuneração prevista para as sessões de químio já contempla a visita hospitalar. Então, significa dizer que quando o paciente vem fazer essa terapia oncológica, já está incluso na terapia oncológica a visita. Então, ele diz aqui, inclusive, aos portes destas sessões, aplica-se o disposto no item 6. O item 6 é aquele que fala: se o paciente é padrão enfermaria, a gente cobra tudo em 100%. Se o paciente é padrão apartamento, ou seja, individual, acomodação individual, a gente dobra isso, a gente vai cobrar 200%. Os atos médicos praticados nessa subseção são equivalentes ao porte 1, com essa codificação aqui, tá? E isso é bem importante. Uma outra importante informação são as unidades topográficas, e aqui diz que o nosso corpo é facilmente delimitável por áreas de aproximadamente 9% de superfície corpórea. E aqui, os médicos, nos seus estudos, né, para a confecção dessa tabela, divide em 11 áreas. Cabeça e pescoço, cada um dos membros superiores, o direito e o esquerdo, face anterior do tórax, face posterior do tórax, abdômen, nádegas, que compreende da cintura à raiz da coxa, cada uma das coxas, cada um dos conjuntos de pés e pernas, que estão juntos. E aqui ficou de fora os genitais. Por que ficou de fora? Se a gente contabilizar, como está escrito aqui embaixo, a gente vai ver que tem 12. Mas os médicos compreendem 11, né, o corpo humano, e esse aqui, que é composto de 1%, eles fizeram como uma parte, né, de UT especial. Então, é dividido o corpo em 11 UTs e a genital fica com apenas 1%, ok? Isso é bem importante da gente entender para quando tiver que fazer algum tipo de cobrança neste tipo de entendimento, a gente saber o que é área topográfica. Ainda no capítulo dos procedimentos clínicos, a gente tem as observações hospitalares, né? Então, aqui você vai ver, a gente tem umas coisas novas, tipo cardioversão elétrica, mas você vai ver também que a gente continua tendo, a gente tem cardiotacografia antes do parto, intraparto, mas a gente vai continuar tendo as monitorizações, eu quero mostrar aqui para vocês. A gente tem códigos muito parecidos, né? A pulsoterapia tem no ambulatório e tem no internado, tá? Os atos médicos aqui são pelo porte 1, né? Anestesiologista é pelo porte 1, e aqui ele chama a atenção do seguinte: para paciente ambulatorial, a gente cobra esta consulta com código 10101012. Para paciente internado, a visita hospitalar com o código 10102019. E eles também seguem a instrução
geral do item 6, tá? Que é enfermaria e apartamento, a diferença. Nos casos comprovadamente graves, cujo paciente exige a presença constante do médico, estes poderão cobrar mais do que uma visita, tá? Desde que ela seja justificada, ok? Então, entendido isso, é bem importante a gente guardar essas informações aqui desse capítulo clínico e a gente se vê na próxima aula falando do próximo capítulo.